Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga o rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. O tema de hoje é Apocalipse, capítulo 3, versículo do 14 ao 22. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor, Jesus Cristo, seja com todos vocês. Vocês estão bem? Você está na classe bíblica Busque a Escritura. Uma classe e um canal feito para pessoas sinceras que querem conhecer a verdade para o tempo que estamos vivendo. E nós estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo e versículo por versículo. E neste episódio, você e eu iremos estudar sobre a sétima igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, obviamente, se situava na cidade de Laodiceia, lá na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E precisamos saber um pouco mais sobre essa cidade de Laodiceia, como nós já estudamos um pouco a respeito também das outras cidades que nós estudamos aqui, onde estavam as igrejas situadas. Laodiceia era uma cidade muito rica. Laodiceia, ela era um centro financeiro. Laodiceia era tão rica, que houve lá um terremoto que acabou, devastou com a cidade, no ano 60 depois de Cristo. Mas ao contrário das outras cidades que pediram ajuda para o Império Romano, ela se reconstruiu com seus próprios recursos. Tão rico que era essa cidade. Laodiceia, ela era uma cidade, vamos assim dizer, turística. Ela atraía muitas pessoas a ela. Nela havia uma grande faculdade de medicina, muito famosa. Também era fabricado em Laodiceia um colírio medicinal muito bom, que era usado ali materiais comuns ali em Laodiceia, né? Ingredientes da própria região de Laodiceia, um colírio muito famoso. E também em Laodiceia era também fabricada ali uma lã preta muito cara. E com essa lã eram fabricadas vestes e cobertores. Muito caro. E você vai perceber, meu querido e minha querida, que esses elementos que eram comuns à cidade de Laodiceia foram trazidos aqui para o texto que nós iremos estudar, do capítulo 13, do versículo 14 até o 22. E um outro detalhe que também era muito famosa ali em Laodiceia, muito famoso em Laodiceia, eram as suas águas termais. Essas águas, elas vinham lá das colinas ao sul da cidade de Laodiceia. Elas saíam quentes de lá. E aí o que foram feitos? Foram feitos aquedutos que traziam esta água, que saiu quente, águas vulcânicas, né? Como o Poço de Calda tem, como lá Caldas Novas, cidades hoje que ainda existem aqui, termais. Então, Laodiceia também era muito famosa por isso. Então, essas águas, elas saíam lá das colinas ao sul da cidade, eram transportadas por aquedutos, mas quando essa água chegava lá na cidade, ela já chegava morna. Olha só, elementos que realmente são muito importantes para a nossa compreensão do que Jesus queria dizer para a igreja que estava situada ali nessa cidade de Laodiceia. Aparentemente, ao lermos o texto, você vai perceber que as características do orgulho da sua riqueza, da sua ostentação, que era muito comum, onde todas as pessoas estavam ali ambientadas com essa cultura de riqueza, baseado no texto que iremos estudar, vamos perceber que a igreja também estava afetada com isso. Os membros da igreja de Laodiceia
Da mesma forma que a cidade se orgulhava com a sua riqueza, com sua pompa, com sua ostentação, né? Isso também afetou a igreja que se encontrava em Laodiceia. E nós percebemos que Jesus, ele manda uma mensagem direta para realmente confrontar a esta igreja que se encontrava lá. Vamos ao texto? Vamos lá. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Então aqui Jesus, ele já dá um recado. Olha, esta carta que vai ser escrita deve ser enviada ao anjo da igreja que se encontra em Laodiceia. Já aprendemos outro estudo que significa um anjo aqui. Um mensageiro. Com certeza lá um bispo. Um ancião ou um presbítero dessa igreja. Uma pessoa responsável, o pastor desta igreja. Então a carta foi dirigida a esse pastor, a esse líder. E com certeza esse líder iria transmitir para a igreja uma mensagem direta da parte de Jesus. Olha o que diz. E ao anjo da igreja, que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém. A palavra Amém quer dizer assim seja. E diz mais: a testemunha fiel e verdadeira. Jesus, ele se identifica como a testemunha fiel e verdadeira. Jesus não mente. Jesus não falsifica a verdade. Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira. E como nós estudamos em outro estudo, muitas vezes, se for necessário falar de uma forma franca, aberta para nós, nos repreendendo para nosso bem, ele fala. Tudo com um único propósito: de te salvar e de me salvar também. E aqui diz mais: o princípio da criação de Deus. Jesus se identifica como o princípio da criação de Deus. Mas, peraí, Flávio. Então, Jesus, ele foi criado? Não. A palavra princípio da criação de Deus, a palavra princípio, ela vem do grego arque. Arque. A palavra arque, ela significa princípio, origem, primazia ou principal. E nós bem sabemos, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo. Vamos pegar do versículo 1 ao 3. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que aqui é usada a palavra o princípio da criação de Deus, porque Jesus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o originador de todas as coisas. E muitos não sabem disso. Tem Jesus somente como Salvador, como Filho de Deus, mas a própria Bíblia mostra-nos claramente que Jesus tanto é o nosso Salvador, nosso Redentor, como também o nosso Criador. Por isso que vem a palavra arque, princípio, principal. Uma outra coisa que esqueci de dizer a respeito de Laodiceia é seu significado. A palavra Laodiceia quer dizer povo do juízo ou povo julgado. E o que isso tem a ver com nós hoje? Espera um pouquinho que nós vamos chegar lá. E agora Jesus, depois que ele fez a sua introdução, se identificando como o princípio da criação de Deus, como a testemunha fiel e verdadeira, e também o Amém, ele já começa a mandar uma mensagem para a igreja de Laodiceia. E já vou dizendo para vocês, meus irmãos,
a mensagem, nas outras igrejas que nós estudamos aqui, houve elogios, houve repreensão, certo? E houve lá uma promessa. Teve igreja que só teve elogio. Mas infelizmente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para Laodiceia só houve repreensão. Não houve nenhum elogio da parte de Jesus para essa igreja. Só repreensão. E aqui diz, versículo 15. Laodiceia, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus ele já deixa claro uma coisa para a igreja que se encontrava na cidade de Laodiceia. Jesus deixa claro que, olha, eu conheço as tuas obras. Você, igreja de Laodiceia, você não é nem quente, como a igreja de Éfeso, e nem como a igreja de Filadélfia, olha, enrolei aqui minha língua. Não é nem quente como a igreja em Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse, e nem como a sexta igreja do Apocalipse, a igreja de Filadélfia. E a Bíblia também deixa claro que ela também não é nem fria como a igreja de Sardes. Aquela igreja que parecia que estava viva, mas na verdade estava morta. E aí Jesus deixa claro, bem quisera, parafraseando, bem quisera que vocês fossem quentes ou fossem frios. Ou fosse uma coisa logo, ou fosse outra. Antigamente usava-se a palavra tíbio. Tíbio. Em cima do muro. Né? Tomara que fosses frio ou quente. Assim porque és morna. Ou morno, pela minha versão bíblica aqui. Assim porque és morno e não és frio e nem quente. Ou seja, não é nem Sardes e nem Filadélfia. É morno. Mistura de quente com frio. Não sabe o que quer. Não é nem coisa e nem outra. É uma igreja que professa o nome de Jesus, que diz que deixou o mundo, mas ama as coisas do mundo. E Jesus deixou uma coisa muito clara nessa repreensão, uma palavra muito forte. Vomitar-te-ei da minha boca. A versão que estou usando é a versão corrigida, Almeida Revista e Corrigida. Mas algumas versões dizem assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, a condição da igreja que se encontrava em Laodiceia é uma condição que causa náuseas em Jesus. Sabe aquela náusea que a gente sente? Você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que dá aquele enjoo, que dá vontade de vomitar, aquela sensação ruim de que algo lá dentro não está fazendo bem para você, que você está querendo lançar fora isso de vez, expulsar de você. A condição da igreja em Laodiceia é uma condição que causa náuseas em Jesus. Por quê? Versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então a igreja que se encontrava em Laodiceia, na época do apóstolo João, uma igreja que se orgulhava da sua condição social, sua condição econômica. Eu sou rico e não me falta nada. Somos prósperos. Que maravilha, que bonitinho, que gracinha, não é verdade? Eles dizem isso. Eles diziam, né? Mas Jesus fala claramente, e não sabes, versículo 17, que és um desgraçado, algumas versões vai dizer infeliz, é miserável, e pobre, e cego, e nu. Apesar das aparências de prosperidade, de riqueza material, ostentação,
Jesus deixa claro que a sua condição espiritual é uma tragédia, é uma lástima. E Jesus, mostrando o diagnóstico espiritual desta igreja, Jesus, ele dá uma receita médica agora, identificado agora o problema. Jesus, ele transcreve uma receita, os remédios, para que essa igreja ela saia da sua letargia, do seu torpor espiritual. E está aqui no versículo 18. Aconselho-te que de mim, de Jesus, compres. Jesus está aconselhando para mim e para você. E Jesus está usando uma linguagem que era muito comum em Laodiceia. A condição econômica, comprar e vender riqueza, né? O capital girando, o capital de giro para lá e para cá. E Jesus está usando uma linguagem realmente muito peculiar a esta igreja. E ele deixa claro, ele aconselha para esta igreja e para nós hoje, que nós compramos dele. Como? Comprar? Como? O que significa isso, Flávio? Segura aí, abra suas Bíblias em Isaías, livro de Isaías, o profeta Isaías, que viveu cerca de 800 a 750 anos antes de Cristo. Abra no capítulo 55 de Isaías, versículo 1. Olha o que diz lá. E aqui, Jesus apelando também novamente. Ó vós todos, os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Voltemos lá, novamente, para Apocalipse capítulo 3. Jesus, ele apela para a igreja de Laodiceia e para nós hoje, que nós compramos sem dinheiro dele. O que significa isso? É que nós devemos lançar mão, porque nós mesmos, meus queridos, não temos méritos algum em nós que nos justifique diante de Deus. Por nós mesmos não podemos alcançar a salvação pelos esforços humanos. Mas Jesus pagou o preço do pecador. A dívida que fora escrito, Jesus pagou com a sua própria vida. Ele, entregando-se por mim e por você na cruz do Calvário, Jesus, ele pagou a dívida. Ele pagou o preço da nossa salvação. Então, quando aqui está dizendo assim, compres de Jesus, ou seja, já foi pago. Sem dinheiro, compre de mim sem dinheiro, já foi pago. Ele pagou o preço. É lançarmos mão da graça de Jesus por mim e por você, por nós. De graça. Você não precisa fazer nada. É aceitá-lo como o seu salvador pessoal. É lançar mão dos seus méritos, confiar na sua graça, porque tudo já foi pago. Aconselho-te que de mim compres ouro. O que significa o ouro aqui, nessa linguagem? Jesus quer que nós compramos ouro dele. Abra suas Bíblias em Tiago, capítulo 2. Versículo 5. Tiago, capítulo 2. Versículo 5. Que diz assim: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam?
Olha só. Ricos na fé. Um símbolo maior de riqueza que nós conhecemos é o ouro. Então Jesus ele aconselha que lancemos mão da graça, da salvação que ele nos oferece gratuitamente. E através da graça, ele nos concederá a fé. Uma fé viva. Uma fé pura. Uma fé provada. Porque o ouro, para que ele tenha um valor realmente, um ouro puro mesmo, ele tem que ser passado pelo fogo, pelo cadinho. E ali toda a escória, toda a sujeira é retirado fora, é separado. E sobra ali, passado pelo fogo, o ouro puro sai dali. Então, quando nós comprarmos de Jesus, através da graça, não é o ouro com escória, é um ouro provado, um ouro puro, a fé pura, a fé viva. Isso está na Bíblia. Abra suas Bíblias em Jó, capítulo 23, livro de Jó, capítulo 23. Vamos lá. Versículo 10, que diz assim, Jó 23:10, que está escrito: Mas ele sabe o meu caminho, prove-me, e sairei como ouro. Tá vendo, meu querido? A Bíblia dá o sentido todo para nós. O ouro que Jesus está falando aí é uma fé provada. Tá? Continuemos. Voltemos lá em Apocalipse capítulo 3, indo no texto. Que de mim compres ouro provado no fogo, é uma fé provada, não é fé barata, é uma fé provada, através de aflição, de sofrimento, de tribulação e de perseguição. Mas Jesus ele não falou para comprarmos somente o ouro, ele diz mais. De mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Jesus ele também quer que nós compramos dele o quê? Vestes brancas, para que nós nos vistamos, porque ele deixou claro que essa igreja estava numa condição de pobreza e uma condição também de nudez espiritual. E para que não apareça a vergonha da tua nudez. Vamos lá em Gálatas capítulo 3, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, que diz assim: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. A veste branca é a justiça imputada de Cristo. Quando nós o aceitamos como Salvador pessoal, ele nos reveste com a sua graça. Entende? É por isso que nós devemos nos revestir de Cristo. Mas para isso é necessário o quê? Aquele que não foi batizado ser batizado nas águas. E diz mais: E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Jesus ele pediu para comprar 3 coisas dele. Primeiramente, o ouro provado no fogo, que é uma fé provada, uma fé viva e verdadeira. Sabe? Segundo, vestes brancas, para que cubra a nudez. E terceiro, o colírio. Elementos que eram comuns lá em Laodiceia. Somente as peles que eram peles escuras. E aqui nós vemos um paradoxo que Jesus lança sobre vestes brancas. E o colírio? O que significa colírio? Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 8 até o 11. Que diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo.
Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele quem? Se você ler lá todo o capítulo 16, está fazendo uma referência ao Consolador, o Espírito Santo. E Jesus deixou claro que quando o Espírito Santo viesse, depois que Jesus voltasse para o Pai, o Espírito Santo tinha o ministério do Espírito Santo, é um ministério de convencimento. Convencer do pecado, convencer do juízo e convencer da justiça. É fazer com que nós, seres humanos, tenhamos discernimento espiritual. Consigamos perceber as coisas de Deus e observarmos o mundo e percebermos a nossa necessidade de Deus. Porque o pecado, ele cega. O pecado, ele lança trevas, escuridão, não conseguimos enxergar nada. E é para isso que o Espírito Santo veio. Para ele abrir nossos olhos espirituais e enxergarmos as grandezas e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, o amor dele grandioso, que o mundo não consegue enxergar. Por isso que eu digo para vocês, o colírio é o discernimento espiritual que ele dará a todos aqueles para que eles enxerguem plenamente a vontade de Deus para a sua vida e também para o mundo. E Jesus, no versículo 19, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Jesus repreende. Quando nós amamos e vemos que uma pessoa não está andando corretamente, qual é a nossa obrigação? Deixarmos que ela siga avante e se perca? E caia e tropece? Não. Quem ama verdadeiramente, se for necessário repreender, repreende sim. Sê, pois, zeloso. Jesus novamente diz: seja zeloso, seja dedicado, Laodiceia. E arrepende-te. Aqui está usando a palavra de uma forma singular, não de uma forma plural. Ou seja, Jesus está apelando a cada coração individual lá na igreja de Laodiceia. A cada coração individual. Eis que estou à porta e bato. Versículo 20. Se alguém ouvir a minha voz, esse apelo, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A linguagem que Jesus está usando aqui é uma linguagem de um vendedor de porta a porta. Percebem? Jesus, ele fala: compre de mim ouro, compre de mim vestes, compre de mim colírio. Ele apela, ele usa uma linguagem comercial. E nós já bem sabemos, já estudamos, que não precisa ter dinheiro para comprar de Jesus. É só entregar o seu coração a ele, porque tudo já foi pago. O banquete já está pronto. E nós percebemos outra coisa aqui. E ele vai na porta. Sabe aqueles vendedores de porta em porta que tenta vender lá uma rede, que tenta vender lá uma panela de alumínio, que tenta vender seus produtos, vender perfumes, enfim. Sabemos que sempre tem esses vendedores bate-porta, de porta a porta. E aqui Jesus usa essa linguagem comercial, ele como um vendedor de porta a porta. Mas Jesus respeita o livre-arbítrio. E ele não vai chegar abrindo e arrebentando como Satanás mesmo faz, muitas vezes. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus, ele respeita a sua liberdade. E Jesus, ele bate a porta. E essa porta aqui é a porta do coração. Se nós aceitarmos o apelo dele, nos arrependermos, ouvindo aí o Espírito Santo apelando ao nosso coração, e abrimos a porta do nosso coração, Jesus, ele vai entrar e haverá ali um banquete. Haverá ali um crescimento espiritual na vida dessa pessoa. Na sua vida e na minha.
E no versículo 21, Jesus ele diz, há uma promessa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu querido, nós já estudamos que as outras igrejas se referem a épocas, desde a época apostólica até o fim dos tempos. A igreja de Laodiceia, ela representa o período que começou desde 1844 e vem até nós hoje. Nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia. E é triste dizer, meu irmão e minha irmã. Que lástima que está o cristianismo, não é? Principalmente aqui no Brasil. Que tristeza. É o retrato completo do que está aqui em Laodiceia é a nossa condição. Falamos tanto em Jesus, ouve-se tanto falar de Jesus para cá, falar tanto de Jesus para lá, prega-se prosperidade, prega-se curas, prega-se isso, prega-se aquilo. Mas falar de pecado, não fala não. Deus é fiel. Deus só tem promessas para nós. Quantos adultérios existem dentro do meio cristão? Fornicação. Quantos jovens hoje estão nas igrejas aí, namorando com outro, e já estão tendo relação sexual, sem se preocupar. Não se fala em pecado mais. E aí daquele que falar. É um mimimi tremendo. Não julgue para não ser julgado. Mas a verdade tem que ser dita. Jesus está a ponto de vomitar esse cristianismo barato que nós estamos vivenciando hoje em dia. Todo mundo diz que é evangélico agora. E o que nós mais ouvimos são de escândalos. Coisa tremenda, coisa horrível. Pessoas não querem saber de santificação, uma palavra quase extinta na igreja hoje em dia. Santificação. Outra palavra, arrependimento dos pecados. Quando é dito em arrependimento dos pecados, é só para aquela pessoa que não conhece o evangelho, que está lá fora. Olha, se arrependei-vos e convertei-vos. Mas o arrependimento diário que nós temos que ter das nossas atitudes. Quantas vezes nós pecamos? E muitas vezes passa batido, não é? E aí nós dizemos assim, Jesus vai voltar, vamos para todo mundo para o céu, que maravilha, glória, aleluia, glória, aleluia, todo mundo dando glória, um glória mais alto do que o outro. E o pecado menos sou dentro da igreja. Estamos ricos, estamos abastados, a igreja está em avivamento, estou cheio do Espírito Santo, está cheio de fenômenos dentro da igreja, e curas. Batismo do Espírito Santo aqui, batismo do Espírito Santo ali, pessoas caindo aqui, pessoas caindo ali. É esta a obra do Espírito Santo? É isso que nós vimos na Bíblia? Não, não é. O cristianismo, de forma geral, sabemos que existem pessoas sinceras, pessoas fiéis, pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas de forma geral, está uma calamidade. Está causando náuseas em Jesus. Desde 1844 até a volta de Jesus. Não há outra igreja, outro período. E uma outra coisa que eu tenho que dizer para vocês. Ou nós nos arrependamos dos nossos pecados, ou vamos nos perder. Simples assim. Ninguém vai entrar no céu empurrado. É aquele que abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É o querer. É o aceitar. Se pois zeloso, arrepende-te. A palavra-chave aqui é arrependimento. O juízo já começou. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, nós vamos chegar lá. E eu vou mostrar para vocês que
que nós estamos já no período de julgamento. Nomes entram e nomes saem. Os livros já foram abertos. E como é que está o teu nome nos livros? Como que está o meu nome nos livros? Que possamos realmente ter uma postura e uma atitude de cristãos que querem realmente ver Jesus voltar do céu, que querem realmente morar com Jesus, que querem realmente a salvação. Agora, essa coisa, isso não tem nada a ver, que não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, tá? Aí continue. O joio foi plantado com o trigo mesmo, também está escrito. Então eu não estou aqui, meu irmão, minha irmã, para falar somente de promessas para você. Eu poderia aqui deixar tudo isso aqui e ficar só o que vencer, ele vai habitar comigo, que lindo, que maravilhoso. Não, eu estou aqui para pregar a verdade da palavra de Deus. Porque senão Jesus, Deus, ele vai requerer isso de mim. Se prepara para encontrar com teu Deus. Vamos nos preparar, vamos ajuntar em oração, em jejum, em preparação verdadeira e autêntica. Vamos buscar ser como Filadélfia, como Éfeso, vamos ser quentes. Mas para isso precisamos do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. E não fica com raiva de mim, não. Né? Se inscreva no canal. Dá aí um likezinho. Compartilhe o vídeo. Eu sou um irmão como você. Sou leigo. Autodidata. Estou estudando a palavra de Deus para que nós possamos sermos edificados juntos. E aqui é só o princípio das questões. No próximo estudo iremos estudar o capítulo 4. E percebemos que, apesar da decadência espiritual desde a primeira igreja, vocês foram percebendo que houve uma decadência no cristianismo, né? Mas Deus mostra-nos, através do capítulo 4, que nem tudo está perdido. Que Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, é o meu sincero desejo de oração. Fique na paz de Cristo. Amém.